Tararararará, tararará, tararará, tchá, tchá, tchá. Tchurururururururu. Sejam bem-vindos, Lovers! Sejam bem-vindos a mais um programa Bike de Histórias! Sim! Lovers! Lembrando que a partir do dia 1 de agosto, o perfil aqui do Instagram vai mudar de nome de Scarlett von Bisnaga para Bike de Histórias. E o canal no YouTube também vai passar de Scarlett von Bisnaga para Bike de Histórias. E isso por quê, Scarlett? Para levar para vocês um conteúdo de mais e mais e mais qualidade. Projeto Bike de Histórias é o projeto da Scarlett de levar literatura e mediação de leitura nas ruas de São Paulo. Mas com a quarentena, com essa pandemia mundial do coronavírus, nós não podemos ir à rua. Então a Bike de Histórias está no digital para depois ir pro real. E quando tudo isso acabar, essa quarentena toda, estaremos tanto online quanto pessoalmente no tete-a-tete com vocês. Então, relembrando, a partir do dia 1 de agosto, esse perfil ele vai mudar de Scarlett von Bisnaga para Bike de Histórias e o mesmo com o YouTube. Colocar aqui o link da campanha. E o nosso entrevistado de hoje é o Marco Guerra, artista, educador, arte-educador e Lovets, palhaço! Guerra, vamos lá! Sejam muito bem-vindos ao programa Bike de Histórias. Hoje com o entrevistado Marco Guerra! Até que enfim, Guerra! Oi! Opa, que maravilha! Pode me ouvir bem? Tô sim. Você me ouve bem? Sim. Guerra, essa aqui é a colher de pau, minha fiel escudeira. E ela, Guerra, Que é o meu linda! eletrônico. Então, às vezes, ela manda chuva. Então, às vezes, ela vai falar, Scarlett, pergunta tal coisa, vai por ali, vai por aqui. Então, aí, tudo que ela fala, eu vou seguindo, Guerra, porque eu, como palhaça, sou um pouco atrapalhada, então eu preciso de uma colher de pau. Tá bom. Obrigada, Guerra, por aceitar o convite. Seja muito bem-vindo. Que honra! Eu que agradeço. E também é uma honra, eu fico muito agradecido e lisonjeado pelo convite. Abraço virtual! Guerra, você é artista, educador, palhaço, irmão de nariz, irmão de máscara. E assim, nós queremos saber quem veio primeiro, o artista ou o educador? Conte pra gente um pouco da sua trajetória. Que pergunta legal, muito interessante isso. Quem veio primeiro foi o artista mesmo. O artista veio primeiro. Eu comecei como artista só muito tempo depois que eu fui para arte e educação. No início eu era aquele artista vaidoso, com vontade daquele glamour, de televisão. E aí, quando eu tive o primeiro contato com a arte e educação, eu me apaixonei e deixei tudo para lá. Eu fiquei só mesmo na arte e educação. Já faz 20 anos. Nossa! 20 anos! E você criou uma pedagogia que é a pedagogia do palhaço? Como é isso? Sim.
A pedagogia do palhaço surgiu exatamente no meu trabalho como arte educador. No meu primeiro ano como arte educador, eu senti tanta dificuldade para dar aulas para criança e para adolescente, eu fiquei doente nos primeiros 2 meses. Aí eu comecei a bolar um jeito para poder me socorrer, né? Cuidar da minha saúde para não ter que abandonar o emprego. Porque eu fui pai muito novo, então eu tinha as crianças pequenas, né? Aí eu desenvolvi uma metodologia que era de construir um personagem para dar aula no meu lugar. Então eu construí esse personagem, e esse personagem, sem que eu soubesse, porque eu não era palhaço, eu era ator, porque minha formação é de ator, eu sou ator profissional, antes de ser palhaço. Sem que eu soubesse, esse personagem era um personagem que as crianças viam nele um palhaço, mas não tinha pintura, não tinha roupa, não tinha nada da indumentária tradicional do palhaço. E elas diziam que eu era palhaço, e aí eu fui pesquisar e descobri, através dos meus estudos, que elas observavam o arquétipo do palhaço por trás da minha performance. E aí que eu fui estudar palhaço. E aí esse formato meu ficou tão bacana que eu fui só melhorando e estou melhorando até hoje. Porque faz 20 anos que eu sou arte educador e a pedagogia do palhaço esse ano faz 20 anos também. Olha só! E a pedagogia do palhaço, você utiliza ela para quem quer ser palhaço ou para pessoas com interesses diversos? Para quem é direcionada a pedagogia do palhaço? Muito bem. A pedagogia do palhaço é direcionada para professores, professoras, educadores e educadoras, para oficineiros e para todos aqueles pais e mães que queiram ampliar a sua comunicação com crianças e adolescentes através de técnicas do palhaço. Não são todas, não é necessariamente virar um palhaço, é utilizar algumas técnicas para que amplie a comunicação e crie pontes para uma comunicação sustentável com crianças e adolescentes. Então, não é exatamente para virar um palhaço, mas se algum palhaço quisesse utilizar da pedagogia do palhaço para ser educador também, aí dá certo. Olha só! Então eu posso me utilizar da pedagogia do palhaço. Claro que pode. Todos podem, todos podem. Nos entusiasmamos aqui. E através seria através do riso? Como que se desenvolve essa pedagogia? Que legal, Scarlett von Bisnaga. Essa pergunta sua é linda, porque assim, eu vou te explicar. A base da pedagogia do palhaço são 4 técnicas. São 4 técnicas. A primeira é o riso. Mas mesmo o riso, ele tem 3 utilidades. A primeira utilidade o riso... Não, são 4 utilidades, perdão. O primeiro é o riso como defesa. Você se defende rindo. Segundo, o riso como ataque. Terceiro, o riso como deflagrador do pensamento sério. E o quarto é o sério como deflagrador do riso. O sério como deflagrador do riso. Exato. O sério da burocracia, o sério da aula chata, o sério da aula enfadonha. Tudo isso deflagra o riso. E tudo que é risonho deflagra o pensamento sério. Tudo que parece ser engraçado, na verdade, por trás é uma coisa séria. Então existe aí uma filosofia dentro da pedagogia. Então o riso é o primeiro. O segundo, o corpo jogador. Sim. Há de ter um corpo jogador. E aí entra estudos de capoeira de Angola, entra estudos de dança de rua, entra vários estudos para a construção desse corpo jogador. Terceiro é a transgressão. Terceiro é a transgressão e o quarto é a inversão. Então é o riso, o corpo jogador, a transgressão e a inversão. Se quiser eu explico algum. Inversão? É a inversão. Como é a inversão? A inversão, ela vai ser o seguinte, fazer as coisas ao contrário, próprio do palhaço. O palhaço, por exemplo, inverte uma calça, quando ele vai colocar, ele coloca no braço. Uma aula, no caso, numa aula, você começa a aula de trás para frente. Ou você começa também colocando os alunos na lousa e você vai sentar para lá. Ou você senta
na mesa e põe os pés na cadeira. Então, são situações de inversão que se dá em tudo, se pode inverter. Para criar mecanismos de quebrar a normatividade. Seria nisso para ter uma crítica, o pensamento, o questionamento sobre a sociedade, sobre tudo? A pedagogia do palhaço todo é uma forma de questionar a educação atual. A educação atual, no meu ponto de vista, porque eu não sou apenas um educador, mas então, eu estudei a pedagogia, né, não sei, e também fiz o mestrado e agora estou no doutorado. Então eu sou um pesquisador da educação. E como um pesquisador da educação, logo eu sou um crítico da educação atual. Eu sou um crítico do estágio que a educação está no mundo, né? Então a pedagogia do palhaço completa, ela é uma crítica à sociedade no quesito educação. A colher de pau ficou interessadíssima, porque estamos estudando juntas. Quando eu estou estudando, ela tá de olho. E ela... Queria mandar um beijo. Quero mandar um beijo para Isa Serafim, que acabou de entrar, que foi aluna minha. Seja bem-vinda, Isa! E assim, essas questões assim sobre a pedagogia, o ensino atual, o que você tem a criticar? É um saber, a educação é algo que a gente cria coletivamente, não é? Mas ela está indo por aí? E por aí? Então, o que eu critico na educação é o seguinte: a educação, ela é mantida, como ela é pública, eu acredito que 90% do povo brasileiro, vamos falar no quesito Brasil, né, em nível de Brasil. No Brasil, 90% do povo brasileiro estuda em escola pública. Como a escola pública está ligada ao Estado ou à municipalidade, ela está ligada sempre a uma ideologia política que está em questão. Então, sempre tem uma ideia de sucatear a educação, desvalorizar os professores e um processo gigantesco de emburrecimento das populações, para que as populações não consigam aprender a enxergar a leitura do mundo, não consiga ver a verdade por trás dos fatos. E nesse sentido, os professores e professoras que são concursados, acreditam que tem um vínculo, eles acabam também, às vezes, fechando os olhos para o que está errado, para a escola mal feita, a escola muito complicada. Então, nesse sentido, essa é a base da minha crítica à escola. Segunda coisa que eu tenho para criticar a escola, é que a escola ela é completamente conservadora. Talvez a instituição mais conservadora que nós temos. Porque, vou dar um exemplo. Pega-se um hospital do século XIX para cá, você vai ver que o hospital ele evoluiu dentro dele. Evoluiu tudo dentro do hospital. Você pega qualquer outra instituição, ela não evolui. Evoluiu, por exemplo, a igreja. Pega a igreja. A igreja ela evoluiu a forma de cativar aqueles fiéis para que aquelas pessoas vão lá. A escola, hoje, ela continua no século XIX. Os professores hoje estão vivendo no século XX. Só os alunos estão no século XXI. Só os alunos estão no século XXI. Os professores no século XX e a escola no século XIX. Então existe o que aí? Uma incompatibilidade de convivência. E como você vê que a gente pode... os artistas também, mas os educadores, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Nós temos que, em primeiro lugar, amar a educação de verdade, amar o que faz e emancipar a alma dos alunos. Dos alunos, temos que ter com eles uma forma de aula que prevaleça a roda de conversa e que essa conversa sempre mostre para os alunos dizendo assim, ó, aqui é o mundo, aqui é onde vocês são chamados a atuar. Então preste atenção, aprenda a fazer a leitura do mundo. Não se deixe levar, não se deixe iludir por tudo que está errado no mundo. Porque são muitas as mentiras.
Então, quando você emancipa um aluno, tá aí a Isa fez muito pouca aula comigo, mas ela lembra muito do meu jeito. Um jeito em menos de 6 meses, em 6 meses eu tento emancipar a alma desse aluno para que ele possa fazer a leitura do mundo. Então, a minha emancipação se dá com a arte. Mas eu não ensino para ele a arte, para ele ser artista. A arte é apenas a abertura da cortina para que ele possa enxergar o mundo. Isso que os educadores têm que fazer. Só que a minha crítica também vai para os educadores atuais, os principais, os arte-educadores, que eu trabalhei em mais de 100 lugares. E eu vi muito pouco Scarlett von Bisnaga. Eu vi muito poucos arte-educadores. Como assim? Eu vi muitos artistas. Sim, mas vi muitos artistas. Poucos arte-educadores. Porque os artistas eles são chamados a ser arte-educadores, mas muitas vezes eles acham que ser arte-educador é só ensinar a sua arte. Só que a arte dele vai junto com a bagagem dele, que é a vaidade, muitas das vezes o ego gigante, muitas das vezes o capitalismo, a visão capitalista de mundo. Então muitos artistas vão para os lugares para dar aula, mas eles não emancipam as almas, mas eles prendem os alunos nas suas próprias vaidades e ensinam os alunos também a serem egoístas. Olha, Isso muitos eu vi, muitos. Pode falar. Tem um moço, Andere Denise. Ele tá falando... A Denise Andere é minha amiga também. Tua amiga, olha, ela tá falando aqui, durante a ditadura, os prédios foram pensados visando a segurança e a vigilância, só que deixou espaçado, né? Elas ficou parecido com prisões e prisões, nas prisões há rebeliões. Então... Eu vou explicar o que ela tá falando. Isso vem de uma teoria do Jeremy Bentham. Jeremy Bentham foi um filósofo que viveu no passado e ele escreveu sobre o panóptico. O panóptico é uma forma de enxergar as pessoas do alto e vendo tudo. Então ele é redondo, o panóptico. Como que é o nome? Panóptico? O nome é o panóptico. É, panóptico. O panóptico é a forma de enxergar as pessoas. Então, quem pegou as ideias de Bentham foi Henry Ford. O criador do carro americano, Henry Ford, ele que teve essa ideia que chama-se Fordismo, de criar um chão de fábrica, onde o patrão fica na parte do mezanino, e lá de cima ele tem vidro e vê os empregados lá embaixo trabalhando. Os banheiros têm que ter uma altura assim, para as pessoas olharem os pés das pessoas, para que no banheiro só tenha uma pessoa, nunca entre duas. O que mais? Todo esse formato é um formato de vigilância. Então esse formato é um formato de vigiar. Então esse formato primeiro foi para as fábricas. Segundo, ele foi para as prisões, para os hospitais e para as escolas. Então é isso que a Denise está falando. É esse modelo que é para vigiar e punir, que o Foucault vai falar no livro dele também. Sim, sim. E você acha que está muito forte ainda esse tipo de ensino? O problema disso é que os alunos só vão para a escola porque eles são obrigados. Eles só vão para a escola porque eles são obrigados. Você pega uma criança até a 4ª série e pergunte a ela vai falar assim para você: eu amo a escola, eu amo a escola. Aí você pega ele no ensino fundamental 2, que é da 5ª até a 8ª, você gosta da escola? De cada 10, 3 vão dizer que gostam. Os outros vão dizer que não sabem. Aí você pega o ensino médio, você vai falar: quem gosta da escola? Nenhum levanta o braço. Quem odeia a escola? Todos levantam o braço. Então é um processo de odiar a escola. E os professores que deveriam fazer alguma coisa para mudar. Porque o Estado não vai fazer. E voltando nessa questão do arte-educador, que às vezes a gente não está utilizando, o artista, quando se propõe a ensinar, mas ele não está utilizando, talvez, a arte como um meio para passar o conhecimento. Como que... Aí entra a mediação de leitura. E o que seria essa mediação de leitura, de conhecimento? Porque
Eu e a Colher de Pau, nós estamos muito em dúvida sobre isso, sabe, Guerra? Isso é um tete-a-tete aqui entre a gente. Essa mediação de leitura, a cabeça tá fervilhando. E essa mediação de leitura, a gente fica pensando, será que ela se dá só através do livro material? Mas esse papo nosso, ele pode ser uma mediação de leitura quando artistas e educadores estão criando canais no YouTube, contadores de histórias, nós estamos mediando leitura. O que você vê nessa questão? Como pode melhorar essa mediação de leitura? O que é, primeiramente, mediação de leitura para você e como melhorar essa mediação de leitura? Como ter esse diálogo mais no tete-a-tete entre o que se propõe a fazer, entre o conhecimento, e o conhecimento às vezes não é entre um que sabe e outro que vai receber, mas é uma troca também, né? Ó, eu vou dar o exemplo do meu último emprego. Meu último emprego, eu saí agora na pandemia, eu fui mandado embora, mas no meu último emprego eu trabalhei num CC Inter, que é um novo equipamento que existe na cidade, que é no Brasil todo, existe, que é Centro Comunitário Intergeracional. Ou seja, num único grupo eu tenho que ter criança que vai de várias idades, começa aos 6 até aos 12, depois dos 12 até aos 18 eu tenho adolescentes no mesmo grupo, depois eu tenho adultos e depois eu tenho meia-idade e terceira idade. Tudo no mesmo grupo. Esses grupos, eles se odeiam. Eles não conseguem ficar juntos. E quem tem que mediar? O educador. O educador tem que ser bom. E aí, nesse sentido, entra a literatura. Eu pego uma literatura que serve para todos, para todes, e converso com eles. Então, eu conto histórias. Então, as histórias que eu conto servem para criança e vai até a terceira idade, que são os contos de fada do Trancoso, que é do Trancoso. São histórias muito recheadas de imagens espirituais. Eu não uso nada, eu não uso brinquedo, não uso livro, não uso boneco, não uso nada. Eu só uso, eu chamo de hologramas. Eu uso os hologramas e o imaginário. Então, eu vou construindo as imagens e eles vão ficando assim, ó. E aí depois eles querem livros. E aí, para mim, a mediação de leitura vai ser desde a contação de história e depois eu saber qual livro é para cada idade. Primeiramente, eu vou falar para a criança, você já leu algum livro sozinha? Não. Você gosta de ler? Não. Então, eu vou ter que saber que livro que eu vou dar para eu não estragar o gosto, para eu não atrapalhar ela. Para que ela venha ter um gosto por leitura, eu tenho que saber que livro eu vou dar. Então, eu tenho que ter uma gama de conhecimento de literatura muito grande com relação à grossura do livro, quanto que ele tem de letra, quanto ele tem de figura, qual é o assunto que está se falando ali, se aquele assunto tem a ver com o universo daquela criança. Então tem toda uma semântica. Aí eu vou pegar um adolescente. Adolescente, já leu? Ah, eu li. Mas você gosta? Ah, não gosto muito. Então eu tenho que saber também que livro que eu vou dar para esse adolescente. Então eu tenho que conhecer, primeiro, contos curtos, contos de formação, que aí tem essa coisa também, que o pessoal chama de romance de formação. Entra essa questão. Qual que é a literatura de formação que eu tenho que dar para aquele adolescente, para aquela menina ou para o menino? E aí eu pergunto o que ele gosta. Eu gosto de futebol. Ah, eu gosto de dança. Eu gosto de hip hop. Então eu vou escolher que literatura que eu vou trazer para eles. E aí, nesse sentido, depois eu quero o feedback. Quando me entregar o livro, tem que dizer para mim o que você achou dessa história. Porque eu queria dizer uma coisa aqui que é o seguinte. Para mim, de todas as artes, primeiro, a mais acessível é a literatura. A primeira arte que todo ser humano pratica também é a literatura, porque qualquer um pode escrever seu versinho. Então eu quero que elas escrevam também. Um diário já é literatura. Um diário, escrever sobre o seu próprio sonho, o sonho que sonhou mesmo, não o sonho que almeja, mas o sonho, sonhei. Ah, sonhei com um lago escuro. Então escreve, que isso é importante. Então isso tudo para mim é a primeira arte que todo ser humano se insere, é a literatura. A literatura é a arte, é a mais que tem dentro de todas as casas. Nem todas, mas dá para entrar fácil. Então é isso. Então, nesse sentido, para mim, eu queria dizer para vocês aqui, todos que estão assistindo e todos que vão assistir depois. O meu sonho de consumo dentro da arte é a literatura. Porque eu sou escritor também.
Sim! Pirou! É a palavra, né? E eu trouxe umas literaturas aqui para indicar também. E o Palhaço Voplatinho também. Eu trouxe algumas leituras para indicar. Estão aqui comigo ainda, eu vou mostrar mais tarde, ó. Estão aqui. Ah, porque vê ao contrário, é? Ah, a gente tá Não vendo dá nem pra ler, então. Eu não sei como solucionar isso. Mas vou pegar um espelho. Não, e eu trouxe também o Palhaço Voplatinho. O Palhaço Voplatinho veio para visitar você. Ah, sim! Adoro ele! Tô seguindo toda a série! Lovett, o Guerra, ele tem um canal no YouTube e ele tá com uma série dos filósofos ridentes, que é maravilhosa. Fala um pouco sobre, Guerra. Então, como pesquisador da USP, eu sou pesquisador. Eu vou conversando com o público. Então, para defender a minha dissertação de mestrado na pedagogia do palhaço, eu fiz um estudo sobre o riso. Então, eu estudei o riso, eu estudei toda a antropologia do riso. Então, o riso foi discutido por muitos filósofos durante a nossa história, a história do ser humano na Terra. E aí, agora eu criei um palhaço novo, porque eu não sou um palhaço só, eu sou vários. Então, um dos meus palhaços é o Platinho, que é um discípulo do Platão, mas ele não é neoplatônico, ele é pós-platômico. Ele é pós-bomba atômica e na era do professor cômico. E aí ele criou uma série, essa série chama Os Filósofos Ridentes, que é uma história desde o primeiro filósofo que riu, que foi Demócrito, e vai chegar até o último no século XXI, que é o Clément Rosset, que vai falar do riso exterminador. E aí é um palhaço meio... Falaram que ele é meio... Mas eu gosto, ele tem um jeitão bem à vontade, assim. Olha só! E são filósofos que pesquisam o riso. Foram filósofos que trataram sobre o riso. Eles trataram sobre o riso como elemento filosófico, como um fenômeno, né? Um fenômeno filosófico. E nenhum deles conseguiu explicar até hoje exatamente o que é o riso, né? E eles veem o riso como uma forma de você se entender, de você compreender melhor o mundo em que vive. Isso é uma espécie... a maioria dos filósofos falou que o riso é perigoso, Olha! o riso é ambíguo e o riso é ambivalente. E o riso também ele é incontrolável. Ele é involuntário e incontrolável. Então ele pode causar muito desconforto. Eu dou muita risada. Tem hora que não me controlo. Pois é. Ainda bem que tem a colher de pau na minha vida. Meu ponto fala. Também eu. Então, esse canal no YouTube, eu comecei a fazer na quarentena também. Eu nunca tinha feito vídeos. Eu sou educador, mas eu sou educador presencial. Nunca pensei em fazer vídeo e tudo mais. E aí a quarentena me chamou para poder fazer vídeo que nem esse que a gente está fazendo agora, que é uma coisa super nova e como a gente consegue se reinventar rápido. Aí o primeiro eu fui fazer para meus alunos. Aí eu fiz sobre os contos de fada. Os contos de fada não, as fábulas. Aí peguei, porque eu queria histórias curtas. Aí peguei as fábulas do La Fontaine e trouxe alguns convidados meus também, que chamam-se... Eu trouxe minha mala aqui, ó, que foi eu que fiz também. É uma das minhas malinhas de leitura. Eu que pintei. Olha e aí dentro dela tem aqui Dentro dela tem aqui meu amigo Fubá e a Estrela. Fubá, fala oi pra Scarlett. Oi, Scarlett. Tudo bem? Eu tô sem minha maquiagem. E essa colher de pau aí? Gostei dela. Como ela chama? É minha fiel escudeira. Gatinha. Rapaz, deixa de ser cachorro machista. Tô falando sério com você. Deixa de ser um cachorro machista e seja legal com a colher de pau. Ah, Oi, Scarlett. Tudo bom?
Eu sou a estrela. Oi? Eu sou a estrela. Sou a estrela. Eu sou uma cadelinha. Eu sou uma cadela japonesa da raça Akita. Ai, que chique, oriental! É. Adorei você. Seu nariz de coração. Seu nariz de coração. Eu também te adorei! Ai, adorei ela. Super soft, chique! Adorei ela também. Ah, cala a boca, vambora. Tchau. Tchau, vocês dois. Vamos lá. Eles estão falando que vão dar tchau. Um beijo. Um beijo. É o fubá e a estrela. O fubá e a estrela. São seus companheiros de aventura! Então, e aí eu tenho meus tatuagens aqui também, né? Ah, esses eu conheço no canal! Eu conheço! Então, são meus tatuagens. Esse aqui é o Demócrito. É a reencarnação do Demócrito. O Demócrito reencarnou como... Ele reencarnou como Einstein. Olha! E esse é o Lampião Menino. Conheço! Olha, tem gente chegando! Tem gente chegando! Colher de pau! Que emoção! Vocês querem? Como... No canal e ela vem aqui! Olha só! Platinho! Gente! Pela primeira vez, Lovets, vocês estão vendo a transformação! Ai, eu esqueci o meu chapéu! Ninguém sabia que eu era careca! Scarlett von Bisnaga, um grande prazer em conhecê-la! Eu acompanho todos os seus vídeos, estou acompanhando toda a série, Platinho! Ai, que bom, eu fico muito feliz! Fãs que assistimos sempre na hora do café da manhã! Essa é a colher de pau! Oi, colher de pau, como vai? Tudo bem? Você já mexeu muitos doces? Sim, ela se mexe em tudo. Agora ela também está criando os roteiros, é meu ponto eletrônico. Antes a gente fazia brigadeiro, né? Agora a gente está fazendo... Estamos metidas a criar conteúdos. Escuta, Scarlett, eu queria mandar um beijo para os seus Lovets. Fique à vontade, Platinho. Olá, Lovets, bem-vindos aqui no Insta da Scarlett von Bisnaga. Ela é uma palhaça muito intelectual, porque ela tem uma bike de histórias, anda pela cidade de São Paulo e ela também é fanzineira, porque o meu hospedeiro, Marco Guerra, me contou. Ele é meu hospedeiro, mas em outras doutrinas falam que é cavalo. Algumas doutrinas falam que é cavalo. O cavalo. Pode falar. Produtora, eu chamo de produtora. É a produtora. Ah, bom. O Marco Guerra é hospedeiro. Algumas pessoas falam cavalo, outras falam médium. Eu falo mesmo hospedeiro. Eu tava conversando com o seu hospedeiro agora há pouco. Mas, Platinho, você é incrível. O seu hospedeiro também. Mas eu acho você um show com esse óculos vermelho. Ai, bondade sua, querida. Você que tá linda com essa gravatinha laranja. E Pratinho, o que você acha que um filósofo nos diria sobre o riso e sobre esse momento atual de pandemia mundial? Depende. Depende muito, porque se for um filósofo antigo, vai adorar.
Por exemplo, o primeiro filósofo ridente foi Demócrito. Demócrito adorava o riso desbragado. E Demócrito tinha um riso que o meu hospedeiro Marco Guerra chama de riso freiriano. Sim, o riso de Paulo Freire. Frinelando? Sim. O riso de Demócrito, o Marco Guerra fala que é um riso freiriano, porque é o riso do inacabamento do ser humano. É um riso de piedade e compaixão. Mas é uma grande gargalhada. Ele é assim, ó. Esse riso é igual ao do Barnabé do Brejo, assim, ó. Sim, igualzinho! E Demócrito! É assim, nossa, meu, eu tô até... Nossa, meio Oriente! Ah, sim! O filósofo gosta de literatura? Sim, claro, porque na época mesmo que inicia a filosofia não era compartimentada como hoje. Hoje você tem um geógrafo, você tem um astrônomo, você tem um psicólogo, você tem vários compartimentos. Na época, o filósofo era tudo isso. Você observa, por exemplo, Aristóteles. Aristóteles estudou sobre tudo. Aristóteles estudou sobre botânica e, ao mesmo tempo, estudou sobre gramática, estudou sobre a fisiologia e estudou, por exemplo, sobre o discurso, a retórica. Então, hoje que mudou. Hoje o filósofo vai seguir somente uma linha. Mas naquela época o filósofo observava tudo. E eu vou falar do riso do último filósofo que está vivo, que é o chamado riso exterminador. O filósofo chama-se Clément Rosset. Você ouviu o nome dele? Oi? Clément Rosset. O filósofo Clément Rosset. Clément Rosset! Exatamente. Em português a gente pode chamar de Clemente Rossetti. Ai, é chiquíssimo! Chiquíssimo! Você vai falar sobre ele no... Ele vai falar? Vai falar sobre ele na série dos filósofos ridentes. Vai terminar com ele. Vai ser o último filósofo. Ele vai falar sobre o riso exterminador, que é o riso do acaso. De você ter vindo do nada e estar no acaso da vida e que quando acaba volta para o nada. Então, se você está na vida que é um acaso estar aqui, temos que rir dela. É um riso trágico. Um riso altamente trágico, porque o trágico ele é mais do que um niilista. Ele não acredita em nada. Nada. Que triste, não é? Nossa senhora, eu vou tomar até uma água agora. Você quer que eu chame o meu hospedeiro para falar com você? Eu quero, porque eu tô com várias dúvidas, colher de pau também. E eu acho que a gente tem perguntas Ok, eu vou... Oi, estamos aqui de novo. Oi, hospedeiro! O platinho... O platinho às vezes pode ser assustador, né? Eu adoro ele! Adoro a risada dele! Eu também gosto, eu gosto dele. Nossa, é muita informação! Isso é muito bom! Coloca tudo no caldeirão! E faz um brigadeiro! Então, eu queria falar para você em relação à literatura, eu gostaria de deixar aqui um recado sobre a minha tese de doutorado, a que atualmente eu estou fazendo, né? Eu faço doutorado também na Faculdade de Educação da USP, e tem a ver com toda essa questão que o Platinho falou sobre esse riso exterminador, que nada mais é do que fala sobre a sombra humana. Hoje nós vivemos muito com a sombra. As pessoas estão colocando sua sombra para fora, principalmente por causa das redes sociais.
as pessoas antigamente não falavam todo o que queriam. As pessoas não tinham esse espaço para dizer qualquer coisa que quer, esse ódio que sai das pessoas. Então, nesse sentido, a minha dissertação de doutorado chama-se o arquétipo da sombra, porque esse arquétipo existe na alma de todos os seres humanos. Então, todo mundo tem a sua sombra, o seu lado escuro, o seu lado que não conta para ninguém. Todo mundo tem umas coisas que não conta para ninguém, mas são coisas horríveis, às vezes horríveis, ou, no pior dos casos, mais ou menos bom. Então, o arquétipo da sombra, a arte e a educação de jovens em situação de privação de liberdade. 2 pontos. Introdução a uma vida não violenta. Grande, né? Essa é a tua tese de mestrado. Doutorado. Doutorado que você está escrevendo. A de mestrado eu já escrevi. A de mestrado é a pedagogia do palhaço. A pedagogia do palhaço. Quem quiser procurar, quem quiser procurar, ela é de graça para baixar. Chama-se Por uma Pedagogia do Palhaço. Só entrar no site da USP. Não, coloca no Google, escreve lá, coloca Por uma Pedagogia do Palhaço e clica, vai aparecer teses da USP. E vai aparecer ela lá. Podem baixar, é de graça. E o doutorado eu vou terminar em 2022. Vai terminar em 22. Agora em 22. 22. 22. E Guerra, assim, com a questão das contações de histórias e com o pessoal ali nas oficinas, aconteceu o que você teve de experiência, que você viu que teve esse jogo? Então, o que acontece é o seguinte, dentro da contação de histórias, então, na contação de histórias, existem vários níveis dentro da contação. O primeiro nível é o nível do entretenimento. As pessoas escutam a história e eu crio um clima espiritual para as pessoas enxergarem tudo que eu estou contando. No segundo nível, ele entra num nível mais do sonho. Porque como ela é recheada de mitos e de valores, eu coloco valores humanos e os mitos, as crianças depois sonham com a história. E por último, elas internalizam a história e a história passa a mediar as ações delas. As ações delas em relação ao certo e o errado. Com relação à virtude e o vício. Então, depois de um tempo, aquela história começa a fazer parte da pessoa. Antes dela fazer uma coisa, ela lembra da história. A história começa a intermediar as ações da pessoa. A história entra dentro dela, entra na alma. E aí, com o tempo, ela tem vontade de contar a história também. Ela fica com vontade de contar a história. E onde que ela vai buscar a história? No livro. Ela vai ler. Todos os meus alunos viraram leitores. Todos os meus alunos, de todos os tempos. São 20 anos, hein? São mais de 1000. Isso que eu posso dizer. Eu não posso dizer que nenhum virou grande artista, mas tem alguns que viraram. Mas eu prefiro dizer que eles viraram bons leitores. E a partir de ser bons leitores, eles conseguem escapar das armadilhas do mundo. Eles não se enganam fácil. Isso é o que mais me emociona. Sim. Seu grande orgulho. Coisa linda! Obrigado, Scarlett. Para os momentos finais, pelo que eu estou acompanhando aqui, mas tem uma questão que aí sai um pouco da mediação de leitura, do que a Bike de Histórias, essa grande pergunta que o programa Bike de Histórias tem, que é o que é mediação de leitura? Quem são os mediadores? Mas tem uma questão aqui que aí vem de palhaço, para palhaço. Essa vai interessar muito aos palhaços. Mas essa questão, assim, você falou que você tem mais de um palhaço. Como é um pouco essa construção? É porque como eu tenho muitas coisas para dizer, e eu acho que o palhaço é o melhor veículo para dizer, às vezes um palhaço não cabe dizer todas as coisas. Tem coisa que não combina com ele. Então, por exemplo, eu tenho um palhaço que é só para crianças. Então não combina, por exemplo, certos tipos de transgressões perto das crianças. Então, o Peruca é um palhaço só para as crianças. Ele é super infantil, né? Mas ele é brincalhão também. E aí meu segundo palhaço é o Cacaroto. O Cacaroto ele já é mais palhaço para adultos. Ele faz só números com intervenções.
E ele é um pouco maldoso, assim, sabe? Ele judia. E o terceiro palhaço é um palhaço que ele é melancólico. Em vez de ele fazer rir, ele faz chorar. Então é meu lado melancólico que tá no meu palhaço. Chama-se Calvero. Calvero. E agora tem o Platinho, que o Platinho é um palhaço intelectual. Maravilhoso! Ô, Guerra, e aí aqui cá entre nós, todos eles gostam de literatura? Sim, todos eles gostam porque eu gosto, eu sou o cavalo deles. Cada um Eu amo a literatura. que gosta mais? Dentro da arte, o que eu mais amo. O que eu mais amo é a literatura. O que eu mais amo é a literatura. A literatura me libertou. A literatura foi minha internet. A literatura foi meu celular. A literatura foi meu amigo, minha companhia, minha amante. A literatura me acompanhou para todos os lugares que eu fui. Porque antes de existir tudo isso que tem agora, eu tô com 49. Eu saí de casa aos 16. Então, o que me acompanhou foram os livros e o gosto da leitura que eu fui desenvolvendo no caminho. História em quadrinho, recorte de jornal, bula de remédio, palavra cruzada, tudo pra mim era literatura. Eu lia tudo. Então, tudo é leitura. Aí entra nessa questão, assim, tudo é uma leitura, tudo pode ser uma leitura do que a gente vive? Sim, porque a vida humana na Terra é um ser humano contando uma história para o outro. A vida humana na Terra é uma contação de histórias. Então, a melhor forma de contar a história, eternizar essa história, é escrever. E logo tudo vira literatura. Tudo parte da literatura. É um grande bate-papo. Obrigado, eu fico feliz de poder conversar contigo aqui. Esse espaço que você abriu. Eu queria dizer que... Eu queria dizer que na semana que vem eu... Não, sim, eu falei... agora que a gente vai encerrar, eu queria... É um grande bate-papo da humanidade. Quem já existiu antes da gente, conversa com a gente através da literatura. É um grande bate-papo entre a humanidade. Sim. Isso é lindo. E eu queria convidar a todos e a todas para na sexta-feira que vem eu inicio o meu canal de bate-papo também. Vai chamar Conversa de Cara Limpa. Vai chamar Conversa de Cara Limpa com Marco Guerra. O primeiro convidado meu vai chamar Márcio Pial. Quando vai ser? Sexta-feira que vem começa, dia 17, se eu não me engano. Sexta-feira, a que horas? Às 20 horas. 20 horas. Aqui, ó. Vai cair no dia 17. 17 às 20 horas começa Conversa de Cara Limpa com Marco Guerra. Vai ser no YouTube. No YouTube. Não vai ser pelo Instagram, vai ser pelo YouTube. Vai ser pelo YouTube. Eu estarei Eu vou divulgar bastante essa semana. Eu e a Colher de Pau vamos assistir. Adorei a colher de pau. Adorei a colher de pau. Bom, Guerra, eu acho que estamos chegando ao final. Pelo que eu fico um pouquinho perdida aqui um pouco no horário, porque a gente teve que começar uma outra conversa, né? Mas eu acho que tá no é verdade. A gente teve então. É verdade, a gente começou. Mas a gente deve estar indo pro final, sim. Deve ter ainda mais uns 10 minutos, alguma coisa assim. Porque eu não entrei no horário, que deu problema na conexão, e a gente teve que recomeçar a conversa, porque eu não conseguia te chamar. Foi mesmo. Foi mesmo. Se você tiver alguma outra pergunta muito grande, uma pergunta maravilhosa, uma pergunta maior do que tudo, pode fazer. Que leitura você recomendaria para os Lovets hoje, agora? Para qual idade? Oi? Para qual idade? Para jovem de qualquer idade? Para os Lovets em geral. É geral. Para os Lovets. Para os Lovets. Eu vou recomendar essa aqui, ó. Eu vou recomendar esse livro aqui, ó.
Ele chama-se Panamérica. Você pode escrever, Guerra, no comentário Panamérica? Pan-América. De Pan-Americano. E é de quem? Eu só vou ler aqui o trechinho. O nome do autor é José Agripino de Paula. O José Agripino de Paula foi quem influenciou a Tropicália. Olha só! Tem uma parte numa música do Caetano Veloso que ele fala assim: Panaméricas de Áfricas utópicas. Acho que, se eu não me engano, é na música Sampa. Ele fala desse livro, ele fala de Panamérica. E ele que vai dizer aqui no livro assim, ó, ele fala aqui, ó. Você pode ouvir um pouquinho? Ele fala assim, ó. Talvez não haja no mundo nenhuma obra literária contemporânea que lhe possa fazer face. O livro soa, como já soava em 1967, como se fosse a Ilíada, na voz de Max Cavaleira. O livro... Deu pra ouvir? Oi? Deu pra ouvir ou tava ruim? Deu pra ouvir sim. Deu pra ouvir. Você tem como escrever no comentário, Guerra, por favor, pros Lovets Vou escrever anotarem? agora. Vou escrever. Aí vai ficar pros Lovets que estão aqui agora, porque quando fica gravado, os comentários não aparecem. Isso é triste. Ah, então, vou colocar. Aí depois você me passa, eu vou colocar na descrição do vídeo. Tá bom. Porque quando fica gravado não aparecem os comentários. Lovets, algumas perguntas? Alguém quer perguntar algo? Comentar algo? Tá aí, ó. Aê, Lourdes. Comentei, chama Panamérica. Guerra não apareceu aqui, não. Senão você me passa... Não apareceu? Não. Vocês estão vendo, Lovets? Mas a Denise escreveu aí, Panamérica. Nossa, então travou pra mim. Eu não vi. Mas aí depois você me passa. Eu vou colocar também na descrição do vídeo. Pra quem for assistir depois. Tá bom? Guerra, obrigada por aceitar o convite. Obrigada. Eu que adorei muito estar com você aqui nessa tarde. Sim, a colher de pau quer mandar um beijinho. Colher de pau, um beijo grande pra você. Obrigada, Guerra. Olha lá, Obrigada. tem uma amiga que tá dizendo que apareceu, a Amy Martins. Olha, foi pra mim então que travou. Pra mim travou. Travou literal, assim. Eu tô vendo que os Lovets gostaram. Os Lovets gostaram da entrevista. Eu quero mandar um beijo pra todos e me sigam aí também no Instagram. Meu nome é Marco Guerra Insta. Sigam aí no Instagram também. Eu vou colocar o endereço do teu canal no YouTube e no Instagram, tudo na descrição do vídeo. Para os Lovets verem depois que tiver gravado. Queria dar o último recado. Oi? Eu quero dar o último recado. Não entendi. Quero dar um recado último. Sim, fica à vontade. Hoje eu postei o último episódio do Palhaço pro Platinho. Hoje entrou o 7º episódio da série dos Filósofos Videntes com Santo Agostinho. Eu assisti, tá magnífico. E eu falo de você, ele fala de você. Eu vi. Que bom. Lovets, eu vou até aqui colocar o comentário da campanha Bike de Histórias. Guerra, você já me viu com a bike? Oi? Já. Não, só em vídeo. Só os vídeos. Vamos ver se depois, quando acabar.
chama Historieta, com a colher de pau. Estaremos lá contando histórias, fazendo mediação de leitura com os livros e tudo mais. Tá joia, maravilha. Parabéns pelo seu trabalho. Oi? Parabéns pelo seu trabalho, é muito legal. Parabéns pelo seu trabalho, é muito legal. Muito bonito, muito criativo, muito inovador. Obrigada, obrigada. Obrigada. Parabéns pelo seu Então trabalho. vou falar tchau para todos os lovets. Vou falar tchau para todos os lovets aqui, vou me sair, tá bom? Um beijo grande para você. Tchau, lovets. Tchau para todos e todas e todes. Obrigada. Lovets, muito obrigada pela presença de vocês. Lembrando que o perfil aqui da Scarlett von Bisnaga, a partir do dia 1 de agosto, vai mudar para Bike de Histórias, que é um projeto da palhaça Scarlett, de levar literatura, fazer mediação de leitura. Essa danada, o que é isso? E contar histórias nas ruas de São Paulo. Por enquanto a gente não pode estar nas ruas, estamos aqui no online, através do Instagram e do YouTube. Então, a partir do dia 1 de agosto, o perfil vai mudar o nome somente de Scarlett von Bisnaga para Bike de Histórias. Tanto o canal no YouTube, quanto aqui o perfil do Instagram. Isso para levar para vocês, melhorar a qualidade dos conteúdos e levar mais literatura. Uma palhaça que fala sobre literatura com humor, mediação de leitura com humor. É isso aí, Lovets. Muito obrigada pela presença de vocês. E uma ótima noite. Um beijo. Sabor brigadeiro. Um beijo.